Quando você se senta numa cadeira, irmãos, de uma faculdade teológica, como eu sentei, você vai ver diversas matérias: pneumatologia, sobre o Espírito Santo; tanatologia, sobre a morte; angelologia, sobre anjos e demônios. Você vai ver sobre escatologia, sobre as coisas vindouras; soteriologia, sobre salvação. Mas o pecado é uma doutrina tão séria, tão severa, que ela ganha uma matéria específica, chamada de ramatiologia. O judeu leva tão a sério o pecado, irmãos, que, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito: porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O judeu é tão ferrenho com esse tipo de coisa, com o pecado, irmãos. O judeu leva tão a sério que você vai ver frequentemente nas páginas da Bíblia ninguém menos que os discípulos de Jesus caminhando pelas ruas da Palestina, e quando vem alguém deficiente físico, eles olham para Jesus e logo perguntam: Senhor, qual foi o pecado que este homem cometeu para que estivesse assim? Se não foi ele que pecou, no mínimo seus pais pecaram para que estivesse assim. O pecado tem um peso, irmão, tão avassalador. As consequências são tão desastrosas, são tão catastróficas, que foge do raciocínio humano. Romanos capítulo 3, versículo 3 diz: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Ora, se Paulo está dizendo que todos pecaram, todos, não é todos menos o pastor Jean, não é todos menos a pastora Keila, não é todos menos o Papa, não é todos menos o Pai de Santo. Quando ele diz todos, são todos e acabou, todos pecaram. E por causa do pecado, todos estão afastados da glória de Deus. Paulo, sabendo da severidade do pecado e do teor catastrófico que o pecado tem, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não obstante, a Bíblia fala do germe do pecado. Nós estávamos em estado de putrefação espiritual. Não havia nenhuma beleza em nós que pudesse atrair a atenção de Deus. A Bíblia vai um pouco mais fundo, dizendo que o pecado cheira mal às narinas de Deus.